pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Convidado de hoje, Padre Claudiano Avelino dos Santos, Superior Provincial da Congregação de São Paulo, está aqui com a gente. Uma grande alegria recebê-lo aqui no Fazendo Barulho. Está aqui conosco pela primeira vez. Muito bom ter a sua presença. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a vocês a ocasião de estar aqui para falar um pouco da nossa vida, do nosso carisma, do serviço que nós prestamos à igreja. Gostei, a gente vai conhecer um pouquinho mais a vocação dele. Pois é, essa cidade de São Paulo, o Padre Claudiano, que é de Valente, na Bahia. Alô, Bahia! Alô, Bahia! Alô, Valente! Aí, o pessoal de Valente está nos acompanhando também, tem rede de vida lá, com certeza deve ter, né? Que é antena para todo lado. Olha, eu estou muito satisfeito de poder estar com o Padre Claudiano aqui, que ele vai me contar tudo que eu não sei sobre a congregação, né? Pois é, eu também estou Mas eu já empolgadíssima estava me pra lembrando saber. aqui, Delninha, a primeira vez que eu escutei falar sobre os irmãos paulinos, né? Quando eu era criança ainda, Padre Claudiano, toda vez que faltava alguma coisa que a gente tinha que comprar, o pessoal dizia, tem nas Paulinas. Então, assim, era tipo assim, a referência, né? Mas as Paulinas, lógico, é um fruto de um trabalho de inspiração. Queria que o senhor contasse pra gente. Isso é legal, porque muita gente não sabe, inclusive. Não sabe, né? não sabe quem é que está por trás de tudo isso, padre. Boa noite. Boa noite, boa noite. O nosso fundador, o padre Tiago Alberione, ele teve a intuição de fazer alguma coisa. Isso foi não no século passado, no outro, né, no retrasado, era o século XIX ainda. Na passagem do século XIX para o século XX, ele estava em adoração. Ele se perguntou assim: o que é que eu posso fazer por Deus e pelas pessoas do novo século que vai começar? Ele era ainda um estudante, o seminarista. E ali ele estava em adoração e pediu a Deus essa graça. Veio aquela inquietação naquele momento. Uma inquietação, justamente. Um jovem inquieto, que se preocupa, o que é que eu posso fazer por Deus e pelas pessoas do novo século que vai começar? Aí nós pensamos assim, um tempo de muita conturbação na Itália, a maçonaria, os inimigos da igreja atacando cada vez mais a igreja, os tempos não eram fáceis. E ele teve esse pensamento. Aí, com o passar do tempo, ele foi entendendo que o que ele poderia fazer pela igreja, pelo Senhor, pelos homens e mulheres do novo século, era evangelizar com a boa imprensa. E nesse trabalho de evangelizar com a boa imprensa, ele teve como modelo inspirador o apóstolo Paulo. São Paulo apóstolo, porque São Paulo apóstolo, o que ele fez? Ele usou, na época dele, tudo o que ele dispunha para anunciar Jesus Cristo. As cartas, como nós sabemos, a fundação de comunidades, toda a estrutura de estradas do Império Romano também. Ele andava, ia para anunciar Jesus Cristo. Aí ele pensou assim: se São Paulo vivesse hoje, ele seria um jornalista. Para dizer, né, ele estaria trabalhando com os meios de comunicação. Então, por isso, ele fundou a nossa congregação Pia Sociedade de São Paulo, dos Paulinos, 1914, depois em 1915 fundou o ramo feminino, a congregação das Paulinas e outras congregações também ligadas às Pias Discípulos, pastorinhos, enfim, ele fundou 10 institutos, digamos assim, né? Tudo eu acho, bem pouquinho, né? O pessoal brincava que o padre Alberione queria resolver o problema da igreja, né? Ele, inclusive, ele é patrono, né, dos meios de comunicação social, não é isso? Dos meios de comunicação social, mas aí nós queríamos que o padre Alberione fosse padroeiro da internet. Uma vez teve uma enquete, mas aí teve um santo mais antigo, Santo Isidoro de Sevilha, que lá no tempo dele ele fez uma enciclopédia, né? Então o padroeiro da internet é Santo Isidoro de Sevilha. Mas enfim, nós rezamos e pedimos a Deus e agradecemos, porque o padre Alberione, então, ele teve, digamos, essa intuição e se dedicou. Hoje, todo mundo, nós conversávamos antes aqui, né? Todo mundo na igreja trabalha com os meios de comunicação. Cada paróquia, graças a Deus, hoje tem a sua PASCOM, mas mais ou menos como aconteceu com a televisão um tempo atrás, muita gente dizia que televisão é coisa do diabo, não se deve, muita gente não tinha televisão em casa, não ligava, etc.
no tempo do Padre Alberione, quem usava a imprensa mais eram justamente os inimigos da igreja. A maçonaria naquele tempo, naquele contexto, digamos, os filhos da Revolução Francesa, modernistas que diziam que precisava acabar com a igreja, então difundia toda espécie de argumento, de calúnia contra a igreja. Aí o Padre Alberione, inspirado nos estudiosos daquele tempo, da época dele, disse: não, nós temos que usar essas ferramentas do inimigo, porque na verdade, que os inimigos estão usando, porque na verdade não são ferramentas do inimigo, são meios neutros, aliás, que nós poderíamos até dizer que não são tão neutros, são bons na sua essência, fruto da inteligência humana. É engraçado ele ter São Paulo como assim, eu ia chamar de ídolo, não tem nada a ver. Patrono. Patrono, né? São Paulo ele gostava tanto de dele. evangelizar que se ele pudesse, ele aceitava ser preso só para evangelizar o delegado, né? Isso, assim, trazer para os dias de hoje, né? E que eu acho interessante na imagem do Beato Thiago Alberione, que não é essa que está aqui, essa do Giacardo, que a gente vai falar mais tarde, né? Que ele está segurando a câmera, Delny. Né? Eu estava vendo os nossos cinegrafistas aqui, né? Não é comum você ver um santo segurando a câmera. Bom, para o pessoal que trabalha com, viu, Alex, o PH, vocês verem a imagem dele, eu fiquei impressionado. E quando eu estava lá em São Paulo, eu até contei para o Padre Mário que o Beato Thiago Alberione estava me perseguindo, né? E ainda está, na verdade. Vamos ver aqui um trechinho? Eu até separei que o dia que eu desabafei com a perseguição do diabo. Sério? Quero saber como foi essa perseguição, como é que está sendo isso. Vê aí. Eu tava brincando com o Padre Mário Paulino, né? Padre Mário que tá em Tá Fortaleza. lá em Fortaleza agora. Abraço, Padre Mário. Eu cheguei aqui em São Paulo, absolutamente todos os dias eu encontrei ou relíquia ou imagem do Beato Thiago Alberione. Eu falei, macho, pelo amor de Deus, tu comprou quantas imagens, colocando em todo lugar aqui. Aí já tinha acontecido, lá na Rede Vida eu fui, tava lá. Todo canto que eu fui, tava. Aí eu chego aqui. Tem um lá embaixo. Aí eu mandei, tu tá de brincadeira comigo. Em todo canto. Eu vou mandar aqui pra ele, ó. Manda pra ele, eu recebi uma liturgia diária. O Beato Thiago Alberione tá me perseguindo. Com certeza. Um abraço, Padre Mário, ele é maravilhoso. Essa amizade do Beato Thiago Alberione com o Diego tá forte, né? Tá, inclusive o estúdio que você gravou, eu tô até com o Santo medo porque Flow. do nada apareceu um pacote aqui. O senhor trouxe pra quem? Um presente? Na verdade, esse presente é meu e de um irmão meu que gosta de ficar mais nos bastidores. É o Padre Mário Roberto, ele está em Fortaleza, né, nos ajudando com esse processo de evangelização. E ele concebeu, na verdade, junto com o pessoal do Artesanato Costa, uma imagem do bem-aventurado Thiago Alberione com as características muito próprias. Então, eu te entrego essa imagem aqui. Obrigado. Diego, nós vamos conversar olha sobre isso. ela. Imagina. Opa. Impressionante, impressionante. Agradeço a mim, agradeço ao Padre Mário Roberto. Thiago Alberione está realmente investindo nessa Tá morando aqui amizade. em Fortaleza, mas ele estava morando em São Paulo. E pastor, 15 dias lá em São Paulo, eu percebi que ele tinha colocado a imagem do Beato Thiago Alberione em todos os bairros. Gente, ó, tá bem selado o negócio, é uma surpresa mesmo. Vai, tem que trazer uma tesoura e uma faca, né? Não tem aqueles vídeos que tem É verdade. no Instagram, né? Dos recebidos, né? A gente Coloca nunca tudo tinha feito isso rápido. aqui. Traz aí uma serradeira aí, uma faca. Ou então a produção abre lá e traz pra gente. Vamos rasgar mesmo. Põe assim, Emoção aqui só sai é a rasgando. vida Vai, tu fala, eu acontecendo. Neste momento é a vida Só acontecendo cuidado com os aqui. óculos do fundador, viu? Diego Olha. acaba de ganhar um presente. Você entendeu que os óculos do fundador... É porque foi todo um trabalho para Usava conceber óculos também, essas Diego. imagens com esses óculos. Olha que legal. Olha aí. Meu Deus. Olha aí. Bom, Que linda os óculos essa estão imagem. inteiros, ainda bem. Que linda essa imagem, gente. Olha aí. Então, Olha aqui, Imagem do me Beato arrepiei, então tá de Thiago verdade Alberione. Estou arrepiado de verdade. é o que você dizia da câmera. Meu tá tudo aí. senhor... Segurando rapaz, a câmera, a Bíblia, né? A palavra de Deus. Olha que câmera maravilhosa aqui, a câmera vintage. Vintage nada, é bem Que mais... imagem linda. Hã? O que é, Jordão? Ah, tem que tirar aqui. A produção entrou, mas é pra entrar mesmo. Obrigada. A Bíblia na mão e a câmera na outra. Alô, Alex, Jordão, Léo, olha que maravilha.
Grande anunciador do Eu vou colocar evangelho, ele né? aqui. Agora eu achei legal também que eles toma cuidado com o óculos do fundador, né? Pois é. É muito bem feito. E É, o outro foi feito Beato manualmente. a imagem do Beato Giacardo tá de óculos Também usa óculos. Também. A sua vai ter também, Dan. A tua também. Inclusive, nossos óculos são Eu parecidos. boto aonde? Eu vou botar aqui Bota um do lado Do do outro. lado, Vou né? botar do lado do E Beato aqui a gente Giacardo. tem a relíquia do Timóteo, Beato Timóteo Giacardo. Giacardo, É, né, eu acho que vou ter italiano. que botar aqui na de baixo, porque É melhor, Diego. ficou em Isso. falso aqui um pouco. Melhor. Oh, muito bem. Pronto. O Giacardo, a gente vai falar dele ainda, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como tá bonito aqui. Qual é que eu Gente, mostro? que legal. 2 aqui, É. olha só. E essa relíquia é do Beato Giacardo. 2 Beatos Paulinos. Qual a relação de um com o outro aí, padre? Mas antes de falar, eu queria só dizer para vocês Diga. da história Tá dessa... benta já, né? Não, oi? Tá Você não benta, te- Padre Mário? Não, nós vamos abençoar aqui, então. Ah, então pronto. Para garantir, não, mas é porque nós colocamos essa câmera porque, com todo respeito ao Padre Cícero, que nós gostamos muito também, a gente brincou, né? As pessoas que viam, que não conheciam bem o Tiago Alberione, existia já da Itália uma imagem dele, e era uma imagem de um padre de batina, não tinha nada que caracterizasse. O pessoal pegava, é o Padre Cícero? Aí dizia. Aí o Padre Mário, conversando e rezando, teve essa intuição de que a gente colocasse uma câmera e a Bíblia, e ficou perfeito. Ficou super muito bonito. original. E o né? óculos? E ficou original. E os óculos, Os sim. óculos. Os óculos fez são questão. removíveis, né? Não, é porque se podia, digamos, os óculos eles poderiam estar colados na própria, digamos assim, em gesso ou em resina, do mesmo material da imagem. Mas aí não, foi feito artesanalmente, um por um. Do mesmo modo como é Padre difícil não falar. Falou, mas o Padre Mário me explicou em outra ocasião, vocês estão vendo aí no close, até essa escoliose leve que tem aí no Beato Tiago Alberione também foi proposital, né? Na É imagem. porque ele tinha, nós queríamos Ele que tinha ficasse que sofreu mostra o muito com isso. apostolado do Sofrimento. sofrimento também. Justamente, é. Então, assim, é um homem que está ali com a Bíblia na mão, a câmera na outra, sofrendo as dores da idade, do apostolado e tudo. Então, assim, tem tudo a nos ensinar muito, né? E era um homem, assim, com um ardor evangelizador muito grande, Justamente. né? 10 congregações, tá? Qual é? Não, digamos, 10 institutos. Ramificações, 10 institutos. Porque, vamos ver se a minha memória me ajuda. Vamos lá. Que às vezes eu esqueço. Então, ele fundou a congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. Aí agora vem as congregações femininas. As Paulinas, filhas de São Paulo, na verdade, né? Porque todo esse ramo é família paulina. As Paulinas aqui no Brasil ficaram conhecidas como Irmãs Paulinas, mas na verdade o nome delas é Filhas de São Paulo. E teoricamente todas são paulinas, né? São paulinos e paulinas, membros da família paulina. Então, paulinos e paulinas para evangelizar com os meios de comunicação social. A congregação das Irmãs Discípulas do Divino Mestre, ou Pias Discípulas, era para prestar o serviço sacerdotal, para dar auxílio ao culto. Hoje aqui no Brasil elas fazem paramentos, mas o nosso fundador também deu uma missão muito especial a elas, que é a adoração perpétua. Fazer adoração e rezar por toda a família paulina, era uma missão. E também ajudar nas comunidades e colaborar com a missão. Mas, sobretudo, esse apostolado litúrgico sacerdotal. Depois, a congregação das Irmãs Pastorinhas, que eram para trabalhar diretamente na ação pastoral. Aí, depois das pastorinhas, nós temos a outra congregação, que é das apostolinas, que é para se preocupar com as vocações. E aí, então eu penso que essas são as congregações religiosas. Aí depois tem o Instituto dos Cooperadores Paulinos, né, que eram para os leigos, para aqueles que desejavam trabalhar com a boa imprensa. Aí depois ele fez um instituto para os homens, que eram chamado Instituto São Gabriel, Arcanjos Gabrielinos, homens que se consagravam a Deus, viviam os votos, mas em suas casas, em suas realidades. Um ramo feminino das Anunciatinas e, por fim, o Santa Família, que era para os casais. Eu não sei se completou 10. Nossa! Impressionante. E o interessante é que esse homem que resolveu um dia, né, lembrando que lá atrás, final do século XIX, ele resolveu fazer uma vigília de adoração, e disse assim: Jesus, vamos ver o que é que a gente tem para resolver no século XX. Pois é. Ele quis essa resposta. E como faz a diferença até hoje? Porque eu estava pensando aqui, os meios de comunicação são muito utilizados para a propagação do mal, né? A gente vê as disseminações de tantas notícias ruins, fake news, enfim.
E ele foi sacralizando isso, assim, de uma forma muito bela, né? E sabe, isso é importante, você diz sacralizando, porque a nossa família religiosa, os paulinos, nós temos, e isso herdamos do Padre Alberione, uma espiritualidade da comunicação, da evangelização com os meios de comunicação. Então, há uma espiritualidade que é dar a esse mundo Jesus Mestre, caminho, verdade e vida. Então, as pessoas falam assim, às vezes, né, os mais pessimistas, eu brincava com ele aqui no início, olha, agora que no Concílio Vaticano II já houve um documento, o Intermirífica, para falar que todo mundo na igreja tem que usar os meios de comunicação para evangelizar, nossa congregação cumpriu a sua missão. Mas não é só isso. Por baixo disso, no nosso alicerce, existe uma espiritualidade eucarística dos meios de comunicação social, para evangelizar na cultura da comunicação. Então nós temos mais do que, digamos, um fazer, um ser eucarístico, espiritual, intrinsecamente ligado, radicado em Jesus Mestre, caminho, verdade e vida. Legal. O senhor falou aí do documento Intermirífica, mas qual foi a contribuição do padre Alberione, no caso, no concílio? Não, o padre Alberione, ele estava já idoso, quando foi o Concílio Vaticano II. Digamos, a presença dele foi a maior riqueza e também, digamos, ali... Estava lá, né? Ele estava lá. E outra coisa, para ele, para nós, para a família paulina, uma confirmação do nosso apostolado. Porque hoje não, mas na época dele se via com muita desconfiança essa história de evangelizar com os meios de comunicação. Qual é a mentalidade mais cômoda, mais tranquila? As pessoas que venham para a igreja. A igreja tem o caminho da salvação. Então, todo mundo que venha. Mas aí, qual era a preocupação? Não. Tem gente que não vem à igreja, então nós precisamos levar. Legal. Levar. E ele comparava, digamos, os meios de comunicação como se fosse um púlpito. As livrarias que ele fundou e que nós temos até hoje, e aqui no Brasil inteiro, nas capitais, e aliás, daqui a pouco está chegando uma nova no Juazeiro do Norte, com a graça de Deus. Para ele é como igreja, não é simplesmente um lugar de comércio, é um púlpito. Então ele queria, digamos assim, que se reconhecesse o status de evangelização, digamos assim, quase sacramental desse apostolado. Muito massa, porque para muitos é distração. Já ele enxergava uma oportunidade de levar o evangelho, né? Os santos, eles Justamente. Conseguem enxergar as oportunidades onde muita gente não consegue. Ele vê adiante, né? Ele vê longe. Então, certeza. Isso que hoje na igreja é comum, e todo mundo já sabe, no tempo do Padre Alberione, não era assim. E eu digo até hoje, falando com os jovens da nossa congregação, porque nós somos um grupo pequeno e tudo, eu digo, gente, nós precisamos lembrar de uma coisa. A nossa congregação, o Padre Alberione, este homem, ele fundou nossa congregação e toda a família paulina no século XX, no tempo de 2 guerras, na Itália. E a gente pensa a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e nessa época este homem fez cinema. O primeiro filme colorido, ali, eu não sei se da Itália, de onde, se foi o primeiro mesmo, agora não me recordo, foi o Padre Alberione que fez nessa época, com cinema. E hoje, infelizmente, nós os paulinos não estamos mais com cinema. Mas, para dizer, né, é um homem que inspirou muito a igreja a lidar com essas coisas, com esses meios tão importantes. E alcançou a gente no Brasil. Eu estava brincando com a história das lojas paulinas, né, conhecida, né? Igual a Gillette ficou para a lâmina de barbeada. Mas eu estava me lembrando também muitas músicas que chegaram para quem vivia tipo RCC nos anos 90, né? Mas era tudo as paulinas que gravavam, né? O Instituto Comep das Irmãs, Reluz, justamente. né? As primeiras publicações do Valmir Alencar, não sei se o Fábio de Mello ainda seminarista, né? Então, assim, muitos frutos mesmo que marcaram a geração. Do Padre Alberione. E, aliás, o Instituto de Gravação das Paulinas chama Instituto Padre Alberione. Olha aí, rapaz. Então, de fato, ele, enfim, tem um legado, né? Ele teve a sua função na história da igreja. Né? Estou emocionado, Dani. E você? Diego está aí absorvendo ainda nessa perseguição desse Beato das Santa perseguição, viu? Uma santa perseguição. Pelo menos um quarto lá de casa, de quarto Tiago Alberione, né? Vai que levar a imagem do Beato Tiago lá para casa para meditar sobre isso, né? A gente está recebendo o padre Claudiano Avelino dos Santos, que ele é superior provincial dos padres paulinos, né, da Sociedade de São Paulo, eu chamei ele de superior geral, né?
né? O pessoal da internet assim, meteu essa, cara? O superior-geral está em Roma. Tá em Roma, É o Padre Domênico. Inclusive, falando de rede social, você que está acompanhando a gente pelos meios de comunicação variados, e você pode até interagir com a gente também no nosso Instagram, @FazendoBarulho. Coloque aí no chat também do YouTube o que você está achando do nosso programa de hoje. Se você conhecia a história do beato Tiago Alberione, que está sendo assim muito boa até para mim também, porque eu trabalho nos meios de comunicação. E com certeza é uma história que me inspira a querer anunciar cada vez mais o Evangelho. Eu também acredito que tem muita gente aqui que está assistindo o programa que gosta de evangelizar também pelas redes sociais, né? E está sendo muito auxiliado em saber a história dele. E eu vou mandar um abraço pro pessoal do Instagram no próximo bloco, tá bom? Vamos mandar abraço. Olha, padre, daqui a pouco a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente continua, mas a gente vai falar ainda do beato Timóteo Giacardo. Se você quiser, assim, emplacar um italiano, é Timóteo Giacardo. Né? E também, mas pode ser Timóteo Giacardo também. Pode ser também, a gente aqui, pode. né? Super A gente fala aqui com o nosso italiano do Ceará, do Brasil. Timóteo Giacardo, tá bom? Timóteo Giacardo. Deus vai entender. E ele também. Beleza. Pessoal, nós estamos na quaresma e eu quero falar... Tenho dica. É o combo quaresmal. Inclusive, você tá fazendo? Tá, né? Tô, viu? Ah, tá Ave certo. Maria, né? não tivesse. Porque nós já vamos entrar aqui Vale, eu perdi. Estamos no terceiro ou no segundo domingo do Advento? Segundo? Vamos para o segundo domingo da quaresma. O Diego já tá ali, ó. Não, eu quero agradecer, ó, eu ganhei o combo do Vinícius, da liturgia, né? O Vinícius esteve aqui, que tem do Deserto da Ressurreição, o livro de meditação das dores de Maria. Da Emi Nogueira, e vem ainda também um cartãozinho de São Francisco de Assis. Nós estamos no ano franciscano, e gente, mesmo que a quaresma já tenha começado, vale a pena você entrar nesse itinerário, não desperdice a quaresma, porque tem muita gente que é assim, eu já cavei o buraco, vou me enterrar nele. Não comecei assim. bem, não vou continuar. Pois é, então dá tempo ainda. A gente está entrando aí no segundo domingo da quaresma. Exatamente. E tem todo um itinerário aí, um deserto para você percorrer. Tem muita coisa para percorrer ainda. E lembrando que quem joga no deserto é o Espírito Santo, não é o Satanás não, né? Tá lá na Bíblia desse jeito. E não importa, ainda que fosse no último dia da quaresma, prestes ali a Jesus ressuscitar, ainda teria jeito, a sua vida ainda teria jeito. Então, mas faz o seguinte, já facilita aí a obra do Espírito Santo na sua vida, adquira o combo, vai valer muito a pena, são orações, meditações também, escritas pelo Padre João Chagas, da comunidade Shalom. Exatamente, e o Padre Mário, que a gente já falou dele 15 vezes, ele está fazendo. Eu não sei se ele me mandou o Padre Claudiano, mas ele me mandou a foto do Deserto da Ressurreição, que ele está fazendo também, e você pode adquirir agora no livrariashalom.org. Eu estava falando aqui das Paulinas o tempo todo, mas o combo está no livrariashalom.org e você pode usar o cupom FZB15, que dá direito a 15% de desconto. É bom demais, gente. Não só no combo, Delny, mas se você... Qualquer produto da livraria se você Shalom. encher o carrinho, vamos supor, e der R$300 de compra, baixar 15% de 300 dá quanto, Alex? Tempo. Baixa um pouquinho, né? Olha aí, mas vamos ver aí se a galera sabe calcular. 45, vai baixar R$45. Baixa R$45. Olha aí. É muito, viu? R$45. Vale Enche o seu carrinho gente. no livrariashalom.org, né? Nesse tempo maravilhoso de quaresma. Padre, antes de ir para o intervalo, só para constar aqui, existe alguma espiritualidade dos paulinos na quaresma? Se há alguma curiosidade específica? Não. Não, na verdade, o Padre Alberione disse uma coisa em relação ao nosso modo de viver. Ele dizia assim, olha, nós não temos penitências especiais. A nossa penitência é viver bem o nosso apostolado. Então, a espiritualidade que o Padre Alberione nos deixou é de aproveitar bem o nosso tempo em sintonia com a igreja. Então, essa é a preocupação do Padre Alberione. Viver bem a liturgia, participar bem da Santa Missa. Ele dizia, participar da Santa Missa com consciência social, ou seja, celebrando a Eucaristia, tendo ali todas as realidades e todas as situações. Então, esse é o nosso modo de viver a quaresma e de viver todos os tempos litúrgicos, porque o Padre Alberione tinha, mesmo com essa preocupação, digamos, de fazer o Evangelho chegar longe, mas para que a gente fizesse isso, era preciso viver bem, radicados na igreja, com Cristo e na igreja. Então, celebrar bem a Eucaristia, viver bem a Eucaristia.
Maravilhoso. fundamental. Maravilhoso. E no próximo bloco a gente vai falar de outro fruto maravilhoso, bendito dessa congregação, que é o Beato Timóteo Jacardo. Exatamente. E, é claro, vamos dizer para você como é que você pode colaborar para esse processo, né? Vai que Deus lhe concede a graça do milagre da É a hora de pedir as graças, gente. É hora de pedir as graças aqui, ó, pros dois. Tem a relíquia aqui, pelo né? amor de Deus. A relíquia está aqui, gente. A relíquia está aqui. Beato Timóteo Essa é a Jacardo. relíquia que vai para o Padre Antônio Furtado, não? É essa? Então, pô, aproveitar que ela está aqui ainda, né? E a gente ainda hoje também tem a adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós vamos contar com a intercessão desses dois beatos no céu por nós e vamos estar diante de Jesus Eucarístico. Então, o programa está imperdível. Se você chegou agora, cola com a gente, que tá demais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Fazendo Barulho para você. Cidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the A Comunidade Católica Shalom preparou com antecedência o combo quaresmal para ajudar você a viver esse tempo com profundidade e sentido. As meditações foram preparadas pelo Padre João Wilkes, que nos conduz por um roteiro espiritual, baseada na liturgia diária de todo o tempo quaresmal. Ao adquirir o combo, você recebe o livreto Com Maria nas Dores do Filho, com meditações escritas por Maria Emir Nogueira, que nos ajudam a contemplar a paixão de Cristo sob o olhar materno de Nossa Senhora. E tem mais! O combo acompanha o ícone exclusivo de São Francisco, em comemoração aos 800 anos da morte do pobrezinho de Assis. Acesse livrariashalom.org e adquira já o seu combo quaresmal 2026. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is Zio, falando de santos maravilhosos, beatos, né? Maravilhosos da nossa igreja. Conversamos muito. Estamos recebendo hoje aqui o Padre Claudiano Avelino dos Santos, superior provincial de Brasil, Angola, Portugal, da Sociedade de São Paulo, né? Falou muito do Beato Tiago Alberione, vai falar do Beato Timóteo Jacardo aqui. E a gente falou tanto do Padre Mário que a gente teve que tirar ele dos bastidores. Padre Mário Roberto é o responsável pela congregação aqui em Fortaleza. Padre Mário, Surpresa! eu tive que obedecer, né? Você teve que obedecer o superior, que mandou o senhor vir sentar aqui, e eu tive que obedecer a diretora, que além de mandar em mim em casa, manda aqui também. Eita, olha aí! Aí, né? Olha. É verdade ou é mentira? Ela Tá dizendo que é verdade. Padre Mário, que alegria, que bom que você aceitou vir para esse sofá maravilhoso, que a Tokstok morre de inveja e não vai produzir nunca um igual. Então, Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. E conseguiram, né, Padre Claudiano, usar o voto de obediência, né, para vir aqui. Né? Olha, eu estava me lembrando aqui, antes da gente falar do Beato Timóteo, né, que quando a gente começar a falar dele, a gente não vai conseguir mais parar, mas eu estava lembrando aqui que o Padre Gabriel Amorf, que era exorcista conhecido, inclusive fizeram até um filme sobre ele, né, inspirado nele, na verdade, né? Ele é da congregação dos senhores, não é isso? Padre... Isso mesmo, faz parte da nossa congregação, já faleceu, né, mas teve uma missão bonita. De fato, nós falávamos antes aqui, o interessante do Padre Gabriel Amorf, porque o filme, naturalmente, é, digamos, um filme hollywoodiano, né? Sim, aí o pessoal cria muita coisa, mas ele levava muito a sério esse trabalho, sobretudo pensando no sofrimento psíquico das pessoas e às vezes nem era caso de possessão, mas as pessoas se encontravam em situação muito difícil, então ele levava esse trabalho muito a sério, para investigar bem, fazer aquilo que a igreja pede para que se faça em todo exorcismo, né? Se investigue bem antes as causas naturais, antes de partir para situações sobrenaturais. Então, era um verdadeiro cuidado pastoral que ele fazia. E fundou a Associação Internacional dos Exorcistas, né? Foi presidente por muitos anos também. Hoje tem gente que vai lá no túmulo dele ainda, né? Sim, e o que mais me impressiona depois, além de tantos exorcismos que ele fez, ele ainda escrevia assim, livro a rodo. E eu nunca tinha parado para pensar, porque era do carisma da congregação, né? Comunicação, né? Comunicação, escrever livro também. Queridos padres, vamos falar do Beato Timóteo Jacardo, que está aí. Atenção, gente, para essa história, porque eu preciso fazer essa introdução antes, porque a gente vai falar no Beato. Às vezes a gente não conhece e a gente não entende que tem uma graça ali. Existe uma graça. A relíquia dele está aqui, o homem está com a causa de canonização aí em curso. Né? A gente pode até explicar melhor também, né, do que se trata para o pessoal que está em casa entender. E muitas vezes a gente não percebe que
o teu milagre pode estar aqui. O milagre que você espera pode estar aqui. Dois né? homens no céu que estão à disposição para interceder por nós, né? Vamos ter adoração ao Santíssimo. Assim, é o momento de pedir milagres mesmo, intervenções de Deus. Quem sabe o milagre que você está pedindo não vem pela intercessão deles também e vai ser um milagre que vai culminar com a canonização. Né? Mas fala um pouquinho também desse processo. Como é, né? Para ser canonizado. O processo de canonização, beatificação. Então, primeiramente, para a gente entender, né? Acho que todo mundo quase sabe, mas é sempre bom lembrar. A canonização e a beatificação são processos de reconhecimento da igreja, da santidade de alguém. E às vezes, quando nós falamos da santidade, nós lembramos muito do milagre, e é muito importante, porque o milagre é como, digamos, um selo do céu, para dizer, essa pessoa é santa mesmo. E mesmo a gente falar, o beato, na verdade ele é um santo também, porque está no caminho, só que a igreja dá passos, né, na verdade, e digamos, quando é santo, autoriza o culto de uma maneira mais geral em toda a igreja. Mas o que eu queria dizer é, o milagre é um carimbo de uma vida de serviço a Deus. Então a gente fala, qual foi, sei lá, vamos falar do Beato Timóteo Jacquard, né? Que ele é um homem, a vida dele foi uma vida de colaboração estrita com o padre Alberione, o fundador dessa família religiosa, dos paulinos, da Paulus, como nós estivemos falando aqui o tempo inteiro, e ele esteve ao lado como um profeta obediente. Ele, digamos, sofreu, ofereceu oração, ofereceu toda a sua vida nestes tempos difíceis, como nós falamos antes, para o bem da família paulina, da congregação dos padres e irmãos paulinos, estando ao lado, colaborando com o padre Alberione, digamos, nos bastidores, às vezes não aparecendo tanto, como o padre Mário Roberto, que não gosta tanto de aparecer, mas que trabalha nos bastidores e que presta um serviço muito importante. E tudo isso baseado em uma vida de muita oração, de devoção a Maria Santíssima, de adoração eucarística, ou seja, coisas que estão à nossa disposição para que nós possamos também trilhar o caminho da santidade. Padre Mário, o que é que mais lhe encanta na vida do Beato Jacquard? Então, interessante que quando a gente entra na congregação, claro que todos os modelos de santidade, como nós chamamos, é apresentado no encontro vocacional e em todo o itinerário vocacional. Então, eu criei um carinho muito grande pelo fundador, né, Tiago Alberione, sou super apaixonado por ele, pelo carisma, um homem de Deus, um homem santo, né? E quando eu tive essa ideia junto com a nossa congregação, né, trabalhando no vocacional, eu disse, olha, nós temos que divulgar mais os nossos modelos de santidade, e o nosso povo aqui no Brasil gosta muito da imagem, né? Então nós tivemos essa ideia, e no processo da elaboração da imagem, né, do Beato Timóteo Jacquard, foi que me despertou um carinho, porque eu tinha que aprofundar mais sobre a história, sobre a vida dele, tanto que, por exemplo, na imagem nós não colocamos nenhum sinal, né? Não tem uma máquina de fotografia, né? Não tem uma câmera, tá ele com as mãozinhas assim. E por que ele está com as mãozinhas assim? O dom do serviço. É isso que me chama a atenção. A docilidade dele diante do carisma, de prontamente estar do lado do fundador, né? E o nosso fundador até diz, ele era a alma do nosso apostolado, né? Então eu criei assim um carinho muito grande. Então às vezes eu digo assim, não vou nem pedir para o fundador essa intercessão, vou pedir para o Timóteo Jacquard, né? Quando o apostolado tem alguma coisa assim que precisa fazer. Né? Então acho que a docilidade dele, né? E o serviço. Isso me chama bastante atenção. Esse óculos dele é fashion, né? Top. E eu quero contar uma curiosidade sobre o óculos. Eu lhe chamei foi para contar as histórias. Assim, eu quero mandar um abraço muito especial para a Áurea do Artesanato Costa, né? Que foram nossos parceiros. É bonito. Né, eles não estão dando nada pra gente, mas eu ganhei a imagem. É bonito, não tem como dizer, cara. Na elaboração dessas imagens, mas quem sabe eles podem doar umas imagens para sortear aí depois, né? Olha, Áurea, eu estou te comprometendo aí. Então, assim, na elaboração das imagens, uma inovação foi esses óculos 3D, digamos assim, né? Maravilha. Nas imagens. E quando colocaram o óculos no Timóteo Jacquard, a visão da imagem ficou baixa. E isso me incomodou. E eu disse, não, ele não pode ter uma visão baixa, porque ele era um homem
muito ousado, né? E aí eu comecei a ir atrás desses irmãos que fazem artesanato, né? Os hippies, né? E tal. E, aí... e a gente ia colocando os óculos, mas não dava uma visão assim ousada e tal, né? E em uma conversa com uma artista, ela disse assim, eu tenho aqui um spray que eu passo nos óculos. E eu fiquei com essa informação. E um dia cheguei lá no artesanato do corte e disse assim, traz um óculos aqui e passa o spray prata, por favor. Aí passaram. Quando colocou o óculos, foi como uma mágica, sabe? O olhar do santo, né, da imagem ficou vibrante. Eu disse, esse é o Timóteo de Accardo que eu sigo e que é da minha congregação. Um homem ousado, um homem que conhecia muito do nosso fundador, do nosso carisma e que contava com a intercessão de São Paulo. E para ser filho de São Paulo tem que ser uma pessoa de uma visão, né, que veja longe, né? Tem que ver além, então, né? que tem que ver além. Os óculos fizeram toda a diferença, porque deixa atual também, né? Se identifica Eu quero também. saber, Dani, se ele falou para o superior que tinha consultado os hippies para fazer a imagem. Mas sim. Foi inteligente essa aí. Foi inteligente, não. Genial, na verdade. Olha, e Deus aproveita tudo de bom que nós temos, né? Com certeza. Os caras são especialistas, né? Ele tem que consultar mesmo. Justamente, acho que... Fala um pouquinho mais... pode falar. Era para falar justamente um pouquinho mais sobre a história do de Accardo, como ele chegou na congregação, na Sociedade de São Paulo. Ele conheceu o nosso fundador muito jovem, né? E ele era seminarista diocesano, inclusive, né? Mas acreditou no carisma que o Alberione, né, recebeu de Deus e quis, né, entrar para a nossa instituição. A congregação foi fundada em 1914, ele entra ali mais ou menos... Foi em 1917. Só uma coisa, Padre Mário, importante, é que o padre Alberione, ainda como padre diocesano, foi fazer uma visita pastoral. Aí na escola percebeu um jovenzinho e, digamos assim, que muito inteligente, muito ágil, esperto. Só que, por outro lado, como também aconteceu com o padre Alberione, a família não tinha condições de arcar com os estudos. E o padre Alberione foi um padrinho dele. E aí ele teve um momento que ele decidiu, que a congregação estava ainda nascendo, né? Ele quis passar e as pessoas começaram a criticar. Será que ele vai seguir? Porque o padre Alberione era visto como meio doido, né? Louco. O que esse homem está fazendo? Porque assim, sem recursos, sem nada, começar uma obra para trabalhar com a boa imprensa. Muito, né? Aí o pessoal falava, será que você vai seguir esse padre aí? Será que isso vai dar certo? Ou então dizia, você não tem condições não, porque você não tem condições de ser jornalista para ir para... Então ele sofreu bastante nesse ano de 1917, mas aí, com a graça de Deus, ele entrou, foi ordenado. Ele viu além, viu a vocação naquele jovem. E quando ele pediu para seguir o padre Alberione, como ele já era seminarista diocesano, né, mais na frente... A diocese disse, então você vai tirar a batina. Fizeram esse teste para ver, né, se realmente... Foi o bispo disse, pediu. E se eu tirar a sua batina? Ou seja, você deixar de ser clérigo. Aí você tem que voltar do zero para uma congregação, ele ficar sem... Mas dizem que Dom Ré, eu acho que é, né? Ele sabia, ele já estava conversando com o padre Alberione. Foi justamente para testar mesmo se ele tinha consciência do que ele queria, se ele queria mesmo fazer parte dessa obra de evangelização que estava começando. E o pessoal estava vendo um paralelo aqui, vazou aqui no ponto, né? Que era Moisés e Ronaldo, né? No fundador da comunidade Shalom e o Ronaldo Pereira. Né, que o fundador que encontrou um jovem também inflamado. No começo também eu fiquei lembrando do nosso fundador, Moisés, por ter esse coração inquieto em querer dar uma resposta também, conquistar palmo a palmo os espaços da sociedade que foram perdidos pelo pecado, né? Realmente os homens de Deus têm essa sensibilidade assim de querer conquistar para Deus, né? E agora assim, para motivar assim a galera a contribuir assim no processo, né? Vocês têm como falar dos milagres da beatificação para a gente poder ver o que é que falta aí, como é que a pessoa pode pedir também a intercessão do Beato de Accardo? Você tem uma oração específica e tudo? Tem sim, nós temos um livro de oração, né, que nós temos aqui as orações, né, que nós pedimos a intercessão pela glorificação tanto do nosso fundador, do Beato Alberione, como também do Timóteo de Accardo. Mas você pode entrar em contato também pelo Instagram, né, da nossa congregação, @paulinosbrasil, e lá você pode entrar em contato conosco, que nós recebemos, né, as informações, né, para encaminhar quando tem algum processo, alguma coisa. Agora é interessante o milagre que levou o Timóteo de Accardo à beatificação, né, que foi uma religiosa de uma das congregações fundadas pelo Alberione, que é as Perdiscípulos. A irmã estava em missão em outro país e estava com um problema respiratório que não tinha mais solução. E pediu a intercessão dele e conseguiu a cura, né, desse problema que ela estava passando.
Eu tô de olho nesse livro aqui, viu? Que é presente também, tá? Ah, meu Deus do céu. Mas devia dar o livro para ela, né? Não, pois é, eu tava aqui só olhando. Ia ganhar a imagem. É o caminhão do Faustão. Aí o Padre Antônio vai ganhar a relíquia do outro. Eu vou ficar com Tenha quê? calma. Não, deixa ele contar aqui. E vocês são muito generosos. Não, mas a gente tá formando um primeiro seguidor, tá? Ah, tá. Depois a fala gente assim. encaminha também uma imagem, um livro de obrigado. orações Não, também, para que obrigado, você obrigado. Tudo possa bem, ter tá os ótimo. amigos do céu, porque o Alberione até entrou, né, como amigo do céu, né? Não, e aqui, Exatamente. gente, olha só, vocês têm tudo a ver com a gente. O Padre Mário estava me falando, mas fala aí, Padre, diz que aqui tem oração para antes e depois das gravações, uma coisa assim, né? Como é que é? São as orações técnicas que a gente chama, né? Então, antes de um Interessante. programa de rádio, de TV, de escrita, né? Antes da É uma redação. oração litúrgica para começar e encerrar os programas de rádio, TV, gravações. Tudo, justamente. O nosso fundador dizia assim, que a gente tem que ter muito cuidado com a comunicação. E o Timóteo de Acar também recebeu muito essa docilidade, né? Então ele diz assim, alguém te escreve, claro, no tempo dele, né? Alguém te escreve uma carta, ou a gente pode dizer assim, alguém te manda um WhatsApp, você não pode responder, mas pelo menos sinaliza, olha, recebi, prontamente te responderei. Então acho que são orações que nos, digamos assim, nos ajudam na nossa comunicação, né? Aí nós temos a nossa liturgia. Não, estou procurando aqui. O Beato, a gente está falando da questão da causa do Beato de Acardo, mas Sim. o Beato Tiago Alberione também está com a causa aberta, Também né? houve um milagre aí, Sim, né? mas- Também. Como foi no caso do Beato Tiago Alberione? Então, o padre Claudiano pode até dizer que antes o Timóteo foi aberto o processo de beatificação antes, né, padre? Antes do Beato Tiago Alberione? É porque o padre, o padre Timóteo de Ronaldo. Acardo morreu com a minha idade. Eu vou fazer 52 anos. Quando eu fui fazer as contas aqui, eu lembrei, nossa, então foi o próprio padre Alberione que começou o processo de Então o próprio fundador Foi, começou teve o a processo. oportunidade de guiar justamente esse de processo. guiar, e por isso que ele foi o nosso primeiro bem-aventurado. Mas eu acho interessante, eu só queria dizer, já que a gente tocou no livro de orações, uma outra coisa importante, que aí tem uma oração chamada Segredo de Êxito. O padre Alberione, naquele tempo das guerras, das dificuldades, ele fez uma espécie de promissória com Jesus Mestre. E tinha como testemunha São Paulo Apóstolo e Maria Rainha dos Apóstolos, dizendo assim, olha, a nossa situação é difícil, Jesus, mas a gente vai se comprometer. E assinaram mesmo como se fosse uma promissória, prometendo que iam buscar uma vida de santidade e Deus, em troca, ia ajudar os paulinos e a família paulina nesse tempo de dificuldade. E deu certo. E deu tudo Chama certo. Segredo de Êxito. É uma oração bonita. Tem uma parte que parece feia, legal. que diz assim, nós somos inconsistentes, miseráveis, mas depois ele diz, mas contamos com a vossa graça, com a vossa A força. gente pode, inclusive, lindo, é rezar lindo. com ela na adoração, ou pegar uma dessas orações. Com e certeza. rezar na O Padre podemos adoração. Claudiano vai estar na podemos adoração com a fazer. gente. Sim, Vamos sim. fazer essa oração. Sim, assim chama. A gente Vai ser pode. muito É o legal. segredo de êxito. Tu acha aqui para mim, Padre Mário? Gente, tá demais, viu? Tá demais. Assim, os santos, eles mexem muito com a gente, né? Eu só posso acreditar que foi o Beato Tiago Alberione que trouxe o livro de orações para mim. Com certeza, né? com certeza. A oração antes e depois de gravações, que maravilha, né? A gente vai fazer aqui, né? A gente Tem está que fazer recebendo essas hoje orações. aqui o Padre Claudiano Avelino dos Santos, superior provincial da Sociedade de São Paulo, a província de Brasil, Portugal e Angola, todo mundo de língua portuguesa, né? Interessante que quando tem a publicação em português, é a mesma publicação para todos? Ou Depende. Às vezes alguma gente coloca mais... os portugueses são muito ciosos da língua, do jeito de falar deles. O pessoal de Angola, por causa das telenovelas, digamos, eles gostam mais do nosso jeito de falar, né? Sim, padre. E com relação ao milagre que beatificou o Beato Tiago Alberione? Foi uma anunciatina, né, que é do Instituto Leigo, né, que também tinha problema respiratório e que alcançou a graça também. Maravilha. E o Beato, no caso assim, o Beato de Acardo, apesar de ser bem mais jovem, faleceu antes, né? Foi morte natural? Foi o quê? Que eu perdi aqui. Pneumonia. Foi pneumonia também. Leucemia, na verdade. Leucemia. Leucemia, né? A cura foi de um problema respiratório, mas ele teve leucemia. milagre dos dois Ele, digamos assim, quando ele era criancinha, acho que tinha uns 6 meses, ele foi salvo porque a família fez uma novena à Nossa Senhora do Rosário. Ele quase morre. Aí foi salvo. Aí depois, nessa segunda vez, ele até, na verdade, ele ofereceu a vida dele, porque
não queriam aprovar uma das congregações, que era das pias discípulas do Divino Mestre. E aí ele ofereceu, disse, eu estou pronto a oferecer minha vida para que essa congregação seja uma congregação que tinha como carisma a adoração, sobretudo, né? O serviço litúrgico. Então ele ofereceu a vida dele e nós acreditamos, Deus aceitou essa oferta desse jovem sacerdote para essa congregação, mas também para toda a família paulina. Porque ele morreu e saiu a aprovação da congregação. Nossa. Então, realmente, ele foi a semente aí que sim. né, fez fecundar também. Olha só, a gente vai rezar na adoração, quero só citar aqui uma parte do segredo de êxito, né? Então, nós que queremos ter êxito na evangelização, nas redes sociais hoje, né? Diz o seguinte aqui, ó. Nós devemos corresponder aos grandes desígnios de vossa vontade, alcançar a santidade e a glória celeste a quem nos destinastes, né? Lembra do chamado pessoal e diz... e cumprir santamente o vosso mandato de evangelizar com os meios de comunicação social, né? E aí vai dizendo, né? Reconhecemos que somos demasiados frágeis, mas vai colocando tudo nas mãos do Senhor. É uma oração a Jesus Mestre, tá bom? Temos o Instagram, né, pessoal, interagir? Exatamente, você pode interagir com a gente no nosso Instagram, no @fazendo-barulho, pode também tirar uma foto, marcar a gente nas suas redes sociais, a gente reposta com o maior carinho do mundo. Lembrando que você fazendo isso ajuda também a gente a evangelizar, você se torna um grande evangelizador. Coloca também no chat do YouTube o que é que você está achando do nosso programa de hoje, a sua intenção de oração. Hoje é uma noite de nós pedirmos milagres a estes 2 homens de Deus que vão interceder por nós. Então, coloca a sua intenção de oração. Daqui a pouquinho nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento. A Comunidade Católica Shalom preparou com antecedência o combo quaresmal para ajudar você a viver esse tempo com profundidade e sentido. As meditações foram preparadas pelo Padre João Wilkes, que nos conduz por um roteiro espiritual, baseada na liturgia diária de todo o tempo quaresmal. Ao adquirir o combo, você recebe o livreto Com Maria nas Dores do Filho, com meditações escritas por Maria Emir Nogueira, que nos ajudam a contemplar a paixão de Cristo sob o olhar materno de Nossa Senhora. E tem mais! O combo acompanha o ícone exclusivo de São Francisco, em comemoração aos 800 anos da morte do pobrezinho de Assis. Acesse livrariashalom.org e adquira já o seu combo quaresmal 2026. O momento intimista é um cafezinho de verdade, Delnia. Vamos servir Cafezinho aqui o pessoal. Fiquem à vontade, viu? Vocês vão querer no café, não? Tem uns biscoitinhos também, para quem não está de dieta, né? E não está oferecendo penitência de biscoito na quaresma, né? De doce, né? Nós estamos recebendo aqui o padre Claudiano Avelino dos Santos, superior provincial dos padres paulinos, da Sociedade de São Paulo, e o padre Mário Roberto, que é responsável aqui em Fortaleza, que teve em São Paulo muito tempo aí. Quem é de São Paulo, com certeza, se encontrou com o padre Mário em algum momento, né? E a gente quer falar também, já, Delni, como foi que o Beato Tiago Alberione e o Beato Giacato se encontraram com o padre Mário e com o padre Claudiano, como né? contribuíram para que os dois encontrassem a vocação deles, né? Exatamente. Mas a gente quer saber um pouco sobre o Beato, estou confundindo o nome dos dois, Timóteo Giacardo. Que é o jovem, é o Ronaldo. O jovem, ele é conhecido como Senhor Teólogo. E ele educava, formava, né, os outros irmãos ali. Fala um pouquinho sobre esse perfil dele. Tem alguma história relacionada a isso também que seria interessante? A verdade é a seguinte, ele estava muito unido ao padre Alberione. E ele entendeu logo qual era digamos, o espírito da congregação, o espírito da família paulina. Então o padre Alberione confiava muito nele. Então as pessoas tinham essa reverência por ele, chamavam ele de senhor teólogo, e também ao ponto de que teve uma certa crise, um certo momento, que ele escreve no seu diário, que as pessoas às vezes ficavam em dúvida: a quem eu devo recorrer? Eu devo ao padre Alberione ou ao Timóteo Giacardo? E ele, como era uma pessoa humilde, ele sofreu um pouco por causa disso. E também o fundador, que, digamos assim, não era uma pessoa fácil, no sentido de ser uma pessoa muito enérgica, né? Acho que todo fundador tem
digamos, né? Verdade. Meio colérico, Essa característica, né? Eles, digamos, mais do que nós, eles sabem a vontade de Deus, né? Então ele era bastante firme. E aí o Timóteo Jacardo, digamos, passou por esse momento, digamos, de crise em relação ao fundador, porque ele era importante, era o braço direito, era consultado do padre Alberione ali, mas aí as pessoas iam às vezes a ele diretamente. Então, aí ele ficou um pouco preocupado. Então, digamos, essa é uma nota característica da vida dele, uma coisa que aconteceu, às vezes até para nós também lembrarmos, porque quando a gente olha um santo, a gente pensa que os santos viviam como as estátuas, né? Que as imagens paradinhas ali, não. Sim. Passavam por essas situações de dificuldade e nisso tudo se realizava a vontade de Deus. Os problemas relacionais, né? Eu acho que a palavra que definiria bem isso, ele sabia traduzir o espírito do fundador e comunicar, né, para os irmãos. Justamente. Da congregação. Agora, como foi que, hoje os senhores são padres, né, da Sociedade de São Paulo, mas como foi que isso chegou ao coração de vocês, né? Qual foi a influência desses beatos? Ou não teve influência deles? Deve ter tido, né? Conta aí, padre. Na minha foi o padre Alberione. Para ser honesto, eu conheci o Timóteo Jacardo depois, porque eu conheci mesmo os paulinos quando no folheto Domingo, né, que é o folheto litúrgico, que está espalhado pelo Brasil inteiro aí, tinha uma propaganda vocacional. Eu escrevi, mas na minha paróquia também tinha uma mensagem chamada Mensagem aos Jovens, atribuída ao padre Alberione. Eu não sei, eu sempre acreditei que era do padre Alberione, mas depois as pessoas discutem. Era dele, não era dele, mas enfim. Não importa, o importante no mural é que da minha paróquia, lá no Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, paróquia Bom Pastor, tinha essa Mensagem aos Jovens. E era do padre Alberione. Eu me encantei com aquela mensagem porque, para dizer de maneira sintética, ele fala assim, olha, se você estiver numa situação difícil, se for noite, você deve esperar até que uma hora o sol vai aparecer. É mais ou menos isso que dizia essa mensagem, né? Então, vamos esperar, ter paciência para esperar as coisas passar, que na hora certa o sol vai aparecer no meio da noite. Essa era a mensagem aos jovens do padre Alberione. Então, essa mensagem me marcou muito. E também outra coisa ligeira que me influenciou é que o padre Alberione, ele estava num seminário, ele foi expulso e depois passou para o seminário. Como assim? Então, naquele tempo, ele saiu do seminário, isso, eu não lembro bem os detalhes, mas eu digo isso com a minha história vocacional porque eu fui da congregação dos claretianos e saí depois vim para os paulinos. Então eu olhava para o padre Alberione e pensava, bom, Deus tem os seus caminhos, que às vezes aos olhos do mundo não são compreensíveis, não são tão aceitos, mas Deus sabe o que faz. Na vida de Alberione, também na minha, e certamente na vida do padre Mário Roberto, que tem a história dele também. Né? Eu peguei o link aqui que os claretianos também tem editora forte, né? Sim. Também a Ave Maria, né? Sim. Agora, é só bom deixar claro que a expulsão dele não foi nada grave, né? Foi feito todos os estudos, né, investigações. O padre Alberione gostava muito de ler. Tem uma das, digamos assim, hipóteses é que ele lia muito e estava lendo até romance. Então, para a época, era uma leitura que não era muito bom. Considerada profana, né? Isso, proibida, então, né? Proibida. Então, para dizer assim, tá tudo ok com o nosso amiguinho do céu. Nada assim. Né? Era um homem à frente do seu tempo, né? Verdade. Olha, eu sempre fui da igreja, né? Cidade pequena, né? Lá no interior do Maranhão. Maranhão? Pirapemas, assim, eu mandei um abraço. Fica onde, Pirapemas? Maranhão. Não, mas em que lugar do Maranhão, pai? No mapa, ali é perto de onde? O Maranhão é grande, gigante. Fica perto da capital, fica 3 horas perto mais ou menos da capital, de São Luís, né? Então, Pirapemas por causa de um peixe. Lá passa o rio Tapecuru, né? Então, é a origem da cidade. Mando aí um abraço para meus conterrâneos e para toda a nação maranhense. Inclusive, aqui nos bastidores tem até uma missionária que é do Maranhão. Tem, Vitória. É ludovicense. Isso mesmo. Então, e eu convido você a conhecer o estado do Maranhão, tá? Os Lençóis Maranhenses é uma benção. Eu já fui lá, não fui conhecer os Lençóis Maranhenses, acredita? Você tem que voltar lá, eu tenho que voltar tá? para ir. O melhor período é festa junina, tá? Então, eu sempre fui da igreja. Eu morei no São Luís um ano, morou? Viu? E a minha esposa também. Na Vila Palmeira? Eu morei lá no Calhau. No Calhau. A Renascença, na verdade, trabalhava no Calhau. Muito bem. Porque vocês têm lá o mosteiro, né? Na Vila Palmeira. Tem, na Vila Palmeira. Espaço de Paz hoje lá, né? Na Vila Palmeira. Eu andava muito lá, fiz muito retiro pessoal lá. Eu amo São Luís. Cara, eu amo o Maranhão demais. Temos que fazer fazendo barulho em São Luís. Horizonte Belo, né? A gente tem que ir lá, na verdade. Temos que ir lá. Aguarde, vai ter. Um abraço também para os irmãos da Renovação Carismática. É a hora dos abraços. Então, eu comecei na igreja como coroinha,
né? E na nossa cidade lá, nós somos vizinhos da casa paroquial. Então, como criança, eu tinha os padres ali como referência, né? Então, fui crescendo com aquela inquietação. Será que eu tenho um chamado? E as nossas irmãs da igreja, as nossas beatas, sempre diziam, tu vai ser padre, né? Tu vai ser padre, tu parece que tem assim uma vocação. É possível que não seja. Né? Aí eu disse, olha, mas Deus vai falar uma hora no meu coração, né? E então fui crescendo, como todo jovem, com as inquietações, com os sonhos, mas eu não aceitava muito, né, essa vocação de ser padre, né? Então, em determinado momento, já morando na capital, né, participando da renovação carismática, eu era coordenador do Ministério Jovem da Renovação, teve uma romaria da juventude, né? E junto dessa romaria tinha as irmãs paulinas que estavam fazendo parte. Conversando com as paulinas e tudo. Aí uma hora eu olhei para o distintivo de uma irmã e achei muito bonito porque tem uma torre de comunicação e a imagem de São Paulo. E aquilo me chamou a atenção, né? Diferente, né? Não é comum. Irmã, não é uma cruz, né? Saindo sangue. Né? Ele estava carregando a torre nas costas. E aí eu disse, irmã, o que é isso? Aí ela disse, é o evangelho propagado por todos os meios. E São Paulo, grande apóstolo. Sobre os telhados, né? E aí eu achei bonito. Aí ela disse, tu não quer conhecer os paulinos? E eu nem sabia que existiam os paulinos, né? Porque as irmãs são mais conhecidas e elas têm um número maior também, acabam que estando presentes nas suas livrarias, né? Eu disse, não tenho nada a perder, né? Passei o meu contato, né, para a irmã e ela prontamente passou para o padre da época, o padre Romilson, que era o vocacionista, né, o responsável pelas vocações. E ele logo entrou em contato como um bom paulino, comunicador, né, e eu comecei a fazer então o acompanhamento entre dúvidas, né, sim ou não. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Jornada Mundial da Juventude em 2011 na Espanha, né, com o saudoso Dom Ascona. Estava quente, não estava? Isso, muito quente, muito quente. Muito bonito ali, viu? Vivi ali um verdadeiro Pentecostes com o Bento XVI, né? E aí, voltando de lá, eu senti essa inquietação muito forte. Eu disse, rapaz, eu vou dar um ano da minha vida, né, ver se é isso ou não, porque eu tenho que decidir minha vida. Pobre não pode ficar muito tempo sem saber se vai... Dá pra ficar em cima do muro, não. Do muro, né? E a família, né? Minha mãe... diz que o muro é do diabo, né? Do diabo. E a palavra diz ou sim ou não, né? Morno ou não. E minha mãe, professora, muito, né? Olha, tem que ter uma profissão, tem que, né, fazer vestibular e naquele momento de decisão. Então, entrei em contato com os padres, olha, eu quero fazer uma experiência vocacional. Na época, o padre Claudiano era até o coordenador da formação, né? Conheci ele aí mais Meia novo. culpa. E aí eu vim para São Paulo, fiz a experiência, né? E fui gostando. E achei, assim, muito interessante. Nossa, uma congregação que trabalha com a comunicação, né? E aí depois a gente vai aprofundando no vocacional o carisma, né? E o padre Alberoni dizia, um padre numa paróquia comunica com quantas pessoas, por exemplo, numa missa dominical? 300, 600? E um padre na televisão, na rádio, com um livro, quantos corações pode chegar? E eu disse, nossa, que bonito esse carisma. Então me apaixonei pelo carisma e eis-me aqui, um padre aí de quase 5 anos de ordenação, né? Está chegando no momento final, né? Mas a gente sempre tem um tema que eu queria falar ainda, que é dessa relação do Beato Chacardo com Nossa Senhora, né? Que eu acho que o seu... Quem é que vai falar? Eu tô achando que ele votou no senhor, viu? Ele votou em mim. Já. Não, porque ele fala do Beato Timóteo, depois eu falo de uma situação, como que nasceu um santuário mariano. Dá tempo ainda? Dá tempo, né, gente? Vamos lá. Tempo. Nossa Senhora não pode faltar, não. Não pode, não. Não, é o que eu estava dizendo, na verdade, eu já citei no início, né? Primeiro que o Timóteo Chacardo, ele, quando era criança ali, não sei se tinha 6 meses, ele ficou muito doente, quase para morrer. E ele foi salvo porque fizeram novena Nossa Senhora do Rosário. Ele foi salvo. Então, esse é um dado muito importante. E outra coisa também interessante é que, quando ele disse que ia para o seminário, a mãe dele fez uma oração à Nossa Senhora, dizendo mais ou menos assim, olha, eu quero ver esse meu filho padre. E o que aconteceu? Ele foi ordenado sacerdote. Uma semana depois, a mãe dele faleceu. E ele teve condições, então, de, se eu não me engano, dar unção dos enfermos para a mãe dele. E a mãe dele viu ele como sacerdote por intercessão de Nossa Senhora. E sem falar que em tudo ele coloca Nossa Senhora. A oração que ele fazia, por exemplo, nos tempos de dificuldade, diz mais ou menos assim, olha, você me chamou para essa missão, então você que vai me formar. Né, Maria, você me confiou esse trabalho, essa missão, você que é minha formadora. Então, a união dele com a Virgem Maria é fundamental.
Padre Mário agora vai falar um pouquinho sobre... E interessante que o nosso fundador também foi consagrado a Nossa Senhora, porque quase morreu. Ele sempre teve uma saúde muito frágil. Então, a mãe dele também consagrou ele pequeno. Então, vejam, os dois têm uma proximidade muito forte com Nossa Senhora. E nós temos um título específico que nós veneramos na nossa congregação, que foi idealizado pelo nosso fundador, que é a Rainha dos Apóstolos, né? Então, ela é uma imagem que ela apresenta o menino Jesus com o evangelho nas mãos. Então, ele queria também uma Nossa Senhora que representasse a nossa missão. Qual é a missão do Padre Irmão Paulino? Ofertar ao mundo Jesus, que é caminho, verdade e vida, que está lá em João, né? Então é uma imagem belíssima. E aí tem uma curiosidade muito interessante, que eu tive já a oportunidade de estar em alguns lugares lá em Roma, né? Que o nosso fundador teve, né, a ideia de fundar e tudo, e tem um santuário dedicado a ela. Na Segunda Guerra Mundial, ele fez um voto: se nada acontecer com meus filhos espirituais, com minhas filhas espirituais, eu vou construir uma igreja para a senhora. E aí ele todo dia saía da nossa casa, né, dos Padres Paulinos, para visitar as irmãs. E um dia, saindo da nossa casa, indo para a casa das irmãs, uma bomba caiu. E a bomba não explodiu. E exatamente ali naquele local da bomba, ele levantou, né, construiu um santuário dedicado a ela, que hoje está lá em Roma, próximo da Basílica de São Paulo, fora dos muros. Então, para mim, eu sempre digo, né, se fosse só aquela obra ali que ele tivesse construído, já mereceria ser santo, né, porque é uma obra que mostra a grandeza de Nossa Senhora, né, na sua intercessão pela nossa comunicação, pela nossa congregação, pelo carisma que foi herdado, né. É um lugar para a gente ir em Roma, né? Se tivermos a graça de ir. E que aí no livro de orações tem uma oração belíssima, né, que Mariano, que ele dedica, né, também. Vou mandar as orações aqui, viu? Meus queridos padres, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Nós não vamos embora não, porque o mais importante ainda vai chegar. A adoração ao Santíssimo. Jesus, é claro. Dois grandes sacerdotes. Então eu quero agradecer essa participação, né, porque eu entrei aqui... Surpresa, é porque o programa tem muita surpresa hoje. Eu insisti muito, né, mas... No final das contas, né, eu acho que foi os próprios beatos que deram um empurrãozinho. Vai, Padre Mário, vai. Mas o provincial chamando, né? Exatamente. A obediência também foi tocante aí. Muito obrigado. Obrigada pela presença de vocês. Viu? Eu que agradeço a ocasião e Deus abençoe esse trabalho tão bonito e continue fazendo barulho. Viu? Faz Agora, bem. antes dos senhores irem embora, né, e eu agradeço porque toda vez que alguém apresentar amigos, né, porque você saiu, eu não sabia da existência do Beato Tiago. A gente escuta falar, mas não, né, não tem aquele feeling, né? Eu agradeço porque eu vou lembrar desse dia para sempre. Olha, eu sei que está com pouco espaço, tá? Mas vai dar certo. Aí a gente, depois do intervalo, a gente, não sei como é que a gente pode fazer, mas tem um cavalete ali. Toda a segurança do mundo, viu? Não se preocupem. Mas aqui nos nossos convidados sempre deixam uma frase, uma espécie de tweet, né? Uma colaboração, que aqui esse painel é uma memória aqui, né, dessa primeira temporada, posso dizer assim, né, desse novo estúdio. E se vocês se inspirarem em alguma frase, vou deixar os dois escrever, não só o Padre Claudiano, mas o Padre Mário, que virou um integrante oficial do programa. Pode ser alguma frase do Beato Tiago Alberione. Uma frase do Beato um pouco Timóteo Accardo. Vocês veem aí o que é que Deus coloca no coração, né? Porque as pessoas vão vir aqui e vão, olha, Padre Mário esteve aqui e escreveu isso, Padre Claudiano esteve aqui, deixou essa mensagem. Então não vou nem saber quem foi, né? Vamos saber que o Beato Tiago Alberione encontrou uma forma de estar nesse mural. Faz tempo que você não pega no giz, né? Que eu tenho certeza. Tem alergia não, né? Não, é na Epifania do Senhor, né? A gente claro, a bênção do giz. Eu abençoei muito o giz. Graças a Deus, uma tradição que Graças a Deus, a gente nunca pegou um alérgico. O Diego sempre pergunta, tem alergia? Tem alergia? Enquanto os padres vão estar escrevendo aqui, a gente vai de dica para você. Tem uma dica muito especial para te ajudar, inclusive, nesse tempo da Quaresma. E quem vai falar é a própria autora aqui para a gente, Ana Paula Gomes, vai falar sobre o novo lançamento das edições Shalom, livro Embromadores. A gente volta já. Olá, eu sou Ana Paula Gomes e vim trazer para vocês uma dica muito interessante de leitura. Estamos lançando o livro Os Embromadores, Como Vencer o Combate Espiritual Quando o Demônio se Faz de Educado. Os Embromadores é um livro que basicamente fala sobre combate espiritual. Só que tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença. É um combate espiritual que se dá quando o demônio se faz de educado. Sabe aquelas situações em que nós não percebemos que estamos sendo tentados? Sabe aquelas ocasiões em que as propostas parecem muito melhores do que são e acabam nos levando para um caminho de perdição?
É isso mesmo. Recordando as palavras do Papa Francisco sobre os demônios educados, sobre aqueles que batem à porta da nossa alma e do nosso coração, pedem licença para entrar e acabam fazendo um grande estrago, este livro traz esse caminho espiritual para que nós possamos compreender estas tentações educadas, estes pecados, entre aspas, educados que nos cercam e os quais nós muitas vezes não conseguimos lutar. Então, este livro nos leva a uma reflexão sobre estas tentações dos demônios educados e nos dá dicas importantes de como combater as tentações do demônio quando ele se finge de educado para entrar em nossa vida. Vale a pena a leitura para esta quaresma. Você não acha que a presença do inimigo na sua vida vai se apresentar como nos filmes de Hollywood, não é? Nós somos cristãos, católicos, vamos à missa, rezamos. Sim, temos os nossos defeitos, os nossos pecadinhos, mas parece tudo em ordem. E ele se faz de o educado. Bate a porta, toca a campainha. Dá licença? Posso entrar? Demônios educados. E estes demônios educados são piores que os primeiros, porque você não se dá conta que os tem bem aí na sua casa. Embromar, usar astúcia e outros artifícios para adiar ou evitar a realização de algo. Enganar, iludir com trapaças. Mais uma obra de Ana Paula Gomes. Contos cheios de simbologias a partir de referências literárias como Chesterton, Tolkien e Dante, para você reconhecer as embromações do inimigo, as sutis tentações que desvirtuam você do caminho da santidade. Tá aí, grande recomendação aí, Os Embromadores, né? Um livro sobre os demônios educados, essa espiritualidade muito interessante, né? Quem quer aprofundar a vida espiritual, principalmente nessa quaresma, livrariashalom.org, lembrando do FZB 15, que te dá 15% de desconto. Pessoal, vamos revelar aqui, foi só uma palavra, certo? E resumiu tudo. Paulos, foram fiéis ao fundador, né? Justamente, porque o Padre Alberoni falava, esqueçam de mim, lembrem-se do apóstolo Paulo. E é o nome das nossas livrarias que sintetiza a nossa missão. Nós queremos ser São Paulo vivo hoje. Essa é a missão dos paulinos. É engraçado, ele é um amor tão grande por São Paulo que o Padre Mário está até falando, não somos chamados de alberionianos, né? Mas de paulinos. Eu me lembrava de Dom Bosco, que amava exatamente. tanto São Francisco de Sales que os irmãos da congregação são salesianos. É né? muito lindo isso, né? O santo não atribui para si mesmo a glória, né? É a humildade dos santos. É a humildade dos santos, Tem que aprender maravilha. muito com eles. Mas faz muito bem recomendar São Paulo, né? A congregação, eu ia falar a comunidade. Fala, Delny. Já que a gente falou sobre vocação, como eles encontraram a vocação deles, eu acho que valeria a pena também vocês falarem para quem está acompanhando, especialmente os jovens que estão querendo discernir a vocação, como encontrar vocês nas redes sociais, como de repente trilhar um caminho para conhecer mais a vocação dos paulinos. O Padre Mário, que é mais jovem, pode fazer isso, porque ele faz muito bem. Essa promoção vocacional, ele é um eterno vocacionista. O coroinha que encontrou uma camisa com a torre. Camisa não, distintivo. Distintivo da irmã Paulina. Das irmãs. É fruto de família, né? Família. Os sinais estão aí, né? Então, jovem, se você acredita, né, em Jesus Cristo, é apaixonado por Jesus Cristo, ama a igreja e quer anunciar o amor de Deus, Jesus que é caminho, verdade e vida, vai lá no Instagram, @paulinosbrasil. Diga, olha, eu gostaria de fazer um acompanhamento vocacional. Prontamente o nosso irmão, Padre Francisco Galvão, vai entrar em contato com você e vai trilhar aí um caminho vocacional de discernimento para você conhecer mais o nosso carisma, a nossa missão. E se for da vontade de Deus, com a sua ajuda, você também vai se tornar um apóstolo da comunicação, anunciando Jesus que é caminho, verdade e vida. Qual o nome do padre? Francisco Galvão. Tá aí, Francisco Galvão. Que é cearense. Aliás, e se você quiser entrar no Shalom, é Delny Bezerra. Viu? Vamos falar, o quadro vocacional tem que sair, né, Delny? Vai sair. Vai sair. Vocacional Shalom também. Entre em contato com a gente que a gente responde com o maior carinho para você. Vamos para o intervalo, depois a adoração. O Padre Claudiano vai estar conosco aí. Jesus, gente. Jesus E a intercessão de Tiago Alberioni a relíquia do Beato Giacardo vai estar conosco. E dizer por que não está aqui a relíquia do Padre Tiago Alberioni, porque nós já fizemos a entrega lá para a Capela das Relíquias. Então, dessa vez vai ser a do Timóteo Giacardo. Né? Por isso que está aqui só a relíquia do Timóteo. Perfeito. Então, gente, adoração, próximo bloco.
você pode enviar suas intenções para @Fazendo Barulho, tá? Eu estou com algumas intenções aqui para ler e daqui a pouco eu menciono diante de Jesus. A gente está sempre rezando por vocês. Vá lá no @Fazendo Barulho. Quem está acompanhando pelo YouTube da Rede Vida, também no YouTube do Fazendo Barulho, pode colocar no chat, né? Usar o recurso do chat também para manifestar seu louvor a Deus. Diz: bendito seja Deus, Beato Tiacardo, rogai por nós, né? Vale tudo para alcançar uma graça, viu? Para a gente não desperdiçar a graça que o Senhor preparou para nós. A gente volta já. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... A comunidade católica Shalom preparou com antecedência o combo quaresmal para ajudar você a viver esse tempo com profundidade e sentido. As meditações foram preparadas pelo Padre João Wilkes, que nos conduz por um roteiro espiritual baseada na liturgia diária de todo o tempo quaresmal. Ao adquirir o combo, você recebe o livreto Com Maria nas Dores do Filho, com meditações escritas por Maria Emir Nogueira, que nos ajudam a contemplar a paixão de Cristo sob o olhar materno de Nossa Senhora. E tem mais! O combo acompanha o ícone exclusivo de São Francisco, em comemoração aos 800 anos da morte do pobrezinho de Assis. Acesse livrariashalom.org e adquira já o seu combo quaresmal 2026. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... No programa de hoje, nós ouvimos sobre a história de dois grandes homens de Deus, Beato Tiago Alberione e Beato Timóteo Giacardo. Eles nos inspiram nesse caminho que Deus tem para cada um de nós, nesse caminho de santidade, de felicidade. E chegou o momento de nós contarmos com a intercessão destes santos que estão no céu e vão interceder por nós, interceder pelas suas intenções de oração. Nós vamos nos colocar diante de Jesus Eucarístico e desde já nós acolhemos as intenções que chegam a nós através das nossas redes sociais, do Instagram, do Fazendo Barulho. Você que coloca também sua intenção no chat do YouTube. Nós rezamos por você e com você nesta noite. Uma noite de grandes graças, de pedir a Deus grandes milagres, grandes intervenções na nossa vida. O Senhor deseja operar maravilhas no meio de nós. Por isso, abra o seu coração, coloque-se numa postura de oração e vamos juntos receber o Senhor Jesus aqui no estúdio do Fazendo Barulho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos acolhendo o Senhor. O céu está presente aqui. Os anjos cantam teu louvor. Não há quem possa resistir à tua glória e esplendor. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua santa e adorável presença, pela tua visita nesta adoração. Sim, Jesus, porque fostes tu que tomastes a iniciativa de vir ao nosso encontro. Fostes tu que decidiste, Senhor, nos reunir aos teus pés. Fostes tu, Senhor, que decidistes nos encontrar nessa noite. Obrigado, Jesus. E você pode também ir agradecendo. Obrigada, Senhor.
Onde quer que você esteja agora, na certeza de que o Senhor preparou este momento para ti. Senhor, por nos atrair O Senhor a ti. quis este momento contigo. Obrigada, meu O Senhor Deus, quis se revelar a ti neste por vir nos momento. encontrar como nós. Nós que poderíamos estar em Lugar em tantos outros lugares, Jesus. Obrigada porque tu nos Em salvou. tantas outras ocasiões, Teu amor, fazendo e a tantas tua outras misericórdia coisas, nos alcança. tu nos Obrigada escolhestes pela sua para estar bondade. aqui aos teus Obrigada pela pés. maravilha que é a ti pertence. Tu escolheste se revelar a nós Senhor, e, que sobretudo, nós podemos Jesus, nos lançar, nos olhar com que ternura. nós podemos, Senhor, É o descer. Senhor que nos olha. Nós o miramos, Recebe o nosso nós o louvor. contemplamos, sim, nós o adoramos, Recebe a sim, nossa mas é o adoração. Senhor que nos olha, o Senhor Recebe a que nossa fixa o olhar em nós. O Senhor que nos olha Todo nesse momento, e você pode sentir assim alguém que está sendo olhado, todo percebido, amor. e o Senhor deseja trocar este olhar com você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Oremos e deixemos que o olhar de Jesus encontre os olhares que Ele quer nesta noite. Que o olhar de Jesus encontre e persiga os que estão mais acabrunhados, tristes, deprimidos, desesperançosos. Que o olhar de Jesus encontre na multidão, na imensidão do Brasil neste momento, os seus filhos que mais necessitam. Esse olhar de Jesus vai nos acolhendo e vai gerando em nós uma alegria profunda. O Senhor me mostra jovens que vão se sentindo olhados por Jesus e vão se sentindo tocados por esse olhar, como nenhum outro olhar conseguiu tocar. Esse olhar que conhece, que compreende, que acolhe. Muitos vão se sentindo permeados por esse olhar de misericórdia de Deus. Enxerga profundamente cada um de nós. Muitos vão se sentindo tocados por essa alegria de serem amados pelo Senhor, com esse olhar pessoal. Não, Jesus não vê simplesmente uma multidão. Muitas pessoas nesse momento podem estar acompanhando o nosso programa, mas Deus vê você. Deus quis atrair você. Deus quis olhar para você, para o seu coração. Ele fez questão de estar aqui nesta noite para olhar nos teus olhos e para te dizer: meu filho amado, eu te amo e quis te atrair para que tu descubras dentro de si o meu amor, a tua alegria mais profunda vem do fato de seres amado incondicionalmente por mim. Esses jovens vão olhando para dentro de si com esse olhar de Jesus e vão sentindo essa alegria imensa, como que descobrindo dentro de si grandes tesouros. Tesouros nunca antes descobertos. Porque Jesus enxerga o melhor em você. Jesus também cura muitos com o olhar de amor dele. Porque ele enxerga o melhor que há em nós. Ele enxerga o que nós não vemos. Bendito seja, Senhor. Senhor, nós te recordamos todos os enfermos que suplicam por melhora e cura. Todos aqueles que neste momento estão nas camas, nos leitos, nos hospitais, ou mesmo em casa. Eu peço, Senhor Jesus, pela saúde do meu pai.
Eu peço por todos aqueles que neste momento enviam suas intenções, aqueles, sobretudo, que estão desesperados, aguardando tratamento, aguardando cirurgias. Jesus Consolador vem passando nesse momento também, entrando nos leitos, se mostrando presente e diz para muitos: você tem a mim. Você tem a mim. Muitas pessoas que diziam: Jesus, eu não tenho ninguém. E Jesus diz para você: você tem a mim. Eu estou contigo. Tu és minha. A presença de Jesus vem trazer verdadeiramente companhia a pessoas que se sentiam só, se sentiam solitárias. Não só hoje, mas se sentiam solitárias no próprio caminho da vida. Jesus vem se revelar como este companheiro e vai tirando muitas escamas dos seus olhos, mostrando que Ele esteve sim sempre ao teu lado e continua até hoje. Jesus companheiro, Jesus que caminha ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu peço também por Maria Alice de Souza, pela sua saúde e libertação do vício do cigarro. Ela que está no interior do Maranhão, em Itinga. Cura, Senhor Jesus. Devolve a esperança aos que estão sobrecarregados pelos vícios, pelas compulsões, pelas crises de ansiedade. Pessoas que não conseguem mais vislumbrar uma melhora, pessoas que passaram a se identificar com a própria doença, com o próprio vício e não conseguem mais se ver fora dessas realidades, Jesus. Vem trazer esperança também. Vem trazer esperança, Jesus. O Senhor escuta a tua oração. O Senhor escuta o teu clamor. O Senhor conhece as tuas dores. Dor de um pai que agora pede pelo filho. O Senhor conhece as batalhas que vocês têm enfrentado. O Senhor sabe dos desafios que vocês têm enfrentado neste tempo. O Senhor conhece o teu coração. O olhar de Jesus também chega a pessoas que se sentiam rejeitadas. Confirma aquilo que foi sendo proclamado, pessoas que se sentiam solitárias ao longo da sua história de vida. Há pessoas que estão acompanhando este momento que olham para Jesus e dizem: eu nunca fui olhado, nunca me senti olhado por ninguém. E neste momento o Senhor, com o seu olhar de amor, vem curar, vem ser esta companhia verdadeira. Nós te louvamos, Jesus, e te bendizemos também por esse apostolado que é o Fazendo Barulho, que é chamado a evangelizar pelos meios de comunicação e, sobretudo, a levar a tua companhia
as casas, as pessoas. Nós te consagramos, Jesus, o nosso trabalho. E nós te consagramos também todos aqueles que, de uma forma ou de outra, compartilham, divulgam e estão servindo conosco. E Jesus, nós queremos neste momento fazer a oração a Jesus, Mestre, a oração a Ti, Jesus, segredo de êxito, esta inspiração que nós recebemos hoje, que chegou até nós hoje. E eu te convido a fazer essa oração comigo e consagrar também a sua vida, os seus projetos, para que o Senhor leve a bom termo os teus projetos. Muitas pessoas vão colocando seus projetos de vida, seus projetos profissionais, mas nós confiamos a Ti, Jesus, sobretudo o nosso desejo de evangelizar. Por isso, repita comigo: Jesus, Mestre. Jesus, Mestre. Aceitai o pacto que vos apresentamos. Aceitai o pacto que vos apresentamos. Pelas mãos de Maria. Pelas mãos de Maria, Rainha dos Apóstolos. Rainha dos Apóstolos. E de nosso Pai São Paulo. E de nosso Pai São Paulo. Nós devemos corresponder. Nós devemos corresponder aos grandes desígnios de vossa vontade. Aos grandes desígnios de vossa vontade. Alcançar a santidade e a glória celeste. Alcançar a santidade e a glória celeste. A que nos destinastes. A que nos destinastes. E cumprir santamente. E cumprir santamente. O vosso mandato de evangelizar. O vosso mandato de evangelizar. Com os meios de comunicação social. Com os meios de comunicação social. Porém nós reconhecemos. Nos reconhecemos demasiado frágeis. Nos reconhecemos demasiado frágeis. Ignorantes. Incapazes. E insuficientes em tudo. No espírito e na ciência. No apostolado e na pobreza. Vós, ao contrário, sois o caminho. A verdade e a vida. A ressurreição. O nosso único e sumo bem. Confiamos somente em vós. Que dissestes. Tudo o que pedirdes ao Pai. Em meu nome. Ele vos dará. De nossa parte. Nos comprometemos a procurar. Em tudo e de todo o coração. Na vida e no apostolado. Só e sempre a vossa glória. E a paz das pessoas. E contamos que de vossa parte. Nos dareis bom espírito. Graça, ciência. E os meios necessários para cumprir a missão que nos confiastes. Multiplicai. Conforme a vossa imensa bondade. E as exigências da nossa vocação especial. Os frutos do nosso trabalho espiritual. Do nosso estudo. Do nosso apostolado. E da nossa pobreza.
nossa pobreza. Não duvidamos de vós, Não duvidamos de vós, mas tememos a nossa inconstância mas tememos a nossa inconstância e fragilidade. e fragilidade. Por isso, ó bom Mestre, Por isso, ó bom Mestre, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, tratai-nos com a misericórdia que tivestes, tratai-nos com a misericórdia que tivestes, para com o apóstolo Paulo, para com o apóstolo Paulo, e assim imitando fielmente na terra e assim imitando fielmente na terra este nosso Pai, este nosso Pai, possamos partilhar possamos partilhar de sua glória no céu. de sua glória no céu. Cantemos, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus. Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus. E com nossas palavras agradecemos a Deus por todas as graças Obrigada, alcançadas, Senhor, derramadas sobre nós nesta pelo adoração. seu amor, obrigada pela sua misericórdia. Agradecemos, pela sua Senhor, bondade. pelo dom da visita e da companhia desses Obrigada, nossos Senhor, irmãos que estiveram conosco hoje. pelo seu olhar. O Padre Claudiano, o Padre Mário. Te Obrigada, bendizemos Senhor, pelo pelo seu dom da amor. vida apostolado Obrigada, Senhor, do, pela vocação do Padre da Timóteo de sociedade Acárdio, do Beato Tiago Alberione. de São Paulo. Te bendizemos, Senhor, porque Obrigada, Tu decidistes nos conceder Senhor, estes santos amigos Obrigada, para cumprir a nossa missão e, Eles sobretudo, dois nos inspiram para que possamos recorrer nas a trilhar nossas pelo nosso caminho de dificuldades. santidade. Abençoa Na as tua nossas vontade, famílias, no teu Jesus. Obrigado pelas graças, pelas inspirações. Obrigado pelas curas. Obrigado por todos aqueles que neste Todo momento louvor, toda honra, voltam a ter toda esperança. Por todas todo as louvor a mães ti, que neste todo momento agir de desistem de interromper a só tu gravidez. és digno de adoração. Por todos os jovens que neste momento Obrigada pela desistem de tua atentar contra a própria vida. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão sendo iluminados a respeito do seu caminho vocacional. Obrigado, Jesus, Muito obrigada. por todas as graças que derramaste sobre nós. E nós queremos nos preparar para receber a Tua bênção, Senhor. Nós queremos nos preparar para receber a bênção das bênçãos. Você que está nos acompanhando agora, se for possível para você, fique de joelhos, em sinal de rendição ao Teu Deus que te abençoa, e cantemos o tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor.
Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre os nossos párocos, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus. Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus. E a Ti, Virgem Maria, nós queremos consagrar as nossas vidas, as graças derramadas por Teu Filho Jesus no dia de hoje. Recebe as nossas vidas, Mãe, e não permita que nenhuma dessas graças entregues por Teu Filho se percam, mas conserva-as para que possam frutificar e que nós possamos também testemunhar essas graças. Obrigado, Mãe querida. Nós confiamos em Ti. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por esse momento de graça que nós vivemos, estar diante do Senhor, adorando o próprio Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. Se você tem algum testemunho acerca do programa de hoje, coloca aí nas nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, @FazendoBarulho, e diz como foi para você o nosso programa de hoje. Quero chamar nossos convidados, queridos padres paulinos, que trouxeram essa maravilha aqui, essa imagem do Beato Tiago Alberione. Não é o padre Cícero não, viu? Pode até parecer, mas não é. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Não pelo presente, sim, mas pela presença. Foi muito bom mesmo. Porque vocês trouxeram vida, né, a esse programa, que é exatamente o testemunho desses irmãos. Nós que agradecemos essa ocasião muito especial. E é muito significativo que nós encerramos como o Padre Alberione começou, com a adoração eucarística. Então, um momento de muita bênção, que agora nós não conseguimos medir, mas nós sabemos que Deus operou grandes coisas nessa noite para nós aqui e para as pessoas que nos acompanham. Com certeza. Padre Mário. Olha, muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouquinho da nossa missão, do nosso carisma, né? E como é bonito, né, quando nós podemos compartilhar a missão com outros irmãos também que fazem uma linda missão também, principalmente aí com a juventude. Agora, Delny, vamos assim, antes de mais nada, o último recado vocacional. Como é o contato? @paulinosbrasil, lá no Instagram. Delny, vamos fazer um encerramento estiloso? Pega a imagem do Beato Giacardi, que é seu amigo. Gostei. Segura aí, cuidado, Pronto. Não mexe no óculos dele. Beato Timóteo Giacardi. Rogai por nós. Beato Tiago Alberione, rogai por nós. Vamos tirar uma foto maravilhosa para colocar nas nossas redes sociais. Gostei da ideia. Encher de like aí e com certeza você recorrendo a esses amigos aqui, muitas graças vão ser derramadas na sua vida. A gente volta próximo sábado a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida de Televisão. Até mais, gente. Um abraço. Shalom. Tchau. Espero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Espero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some
find the noise.